Então você quer saber alguma coisa sobre o crime impossível? Será que é possível existir crime impossível? Pode acontecer? Depois da vinheta você vai descobrir. Me acompanhe. Olá, bem-vindo ao canal GMVT Garcia de Moura Vídeos e Tutoriais. No vídeo de hoje vamos explorar um pouco esse curioso instituto do Código Penal. Fiz até uma colinha aqui para dar um spoiler sobre o que vai ser falado nesse vídeo. Tem bastante coisa interessante. Então a gente vai falar sobre a previsão legal, né? Vamos fazer a leitura aqui do artigo 17 do Código Penal. Vamos fazer uma breve interpretação desse dispositivo, né? Vamos dar alguns exemplos que a doutrina traz sobre hipóteses de crime impossível. Vamos falar sobre a inidoneidade relativa, que é importante. Eu vou trazer também dois acórdãos de casos reais. Vamos falar sobre as teorias que envolvem o crime impossível e qual é a teoria adotada pelo Código Penal no Brasil. E vou falar ao finalzinho, vou citar e ler com vocês aí duas súmulas, uma do STJ, outra do STF, que trata sobre o assunto. Então, sem mais delonga, vamos passar aqui para a nossa lousa. Arrumei uma lousa aqui virtual, que bonitinho, quadro branco. Então, o assunto é crime impossível, também conhecido como tentativa inidônea ou quase crime, porque ele quase acontece, mas não acontece. Já partindo aqui para o primeiro item, que está no artigo 17 do Código Penal, a gente já vai ver, vou fazer a leitura e depois a gente interpreta. Ele fala aqui, ó, não se pune a tentativa, ele já fala em tentativa porque não vai passar disso mesmo, ele não vai acontecer. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio empregado, né, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. E veja que a redação aqui é de 84, por quê? Porque a parte geral do Código Penal, esse artigo 17 que está na parte geral, a parte geral ela foi revogada. E o Código Penal é de 1940. Portanto, o Código Penal, como um todo, ele foi derrogado em sua parte geral. E a parte geral ela foi substituída em 1984. E esse dispositivo aqui é desse ano. Bom, essa foi a primeira leitura. Vamos começar a interpretar então, ou seja, interpretar significa extrair o conteúdo, né? Ver o seu alcance, a sua extensão. Então, quando ele fala em ineficácia absoluta do meio, a gente tem que entender o quê? Que ineficácia absoluta é a total incapacidade. Algo é absolutamente ineficaz quando ele é totalmente incapaz. E o que é um meio? É a forma escolhida para a prática do crime. Ou seja, o meio, a forma que foi escolhida para praticar o crime, ela é totalmente incapaz de surtir efeito, de produzir resultado. Essa é a primeira parte do artigo. Ou seja, né, interpretando, é a falta de potencialidade lesiva. Por exemplo, uma munição sem pólvora, uma arma sem as peças internas, são exemplos de meio totalmente ineficaz ou absolutamente ineficaz. Então, uma munição que não tem pólvora, uma arma que não tem as peças internas que são responsáveis pelo seu funcionamento, são meios ineficazes de produzir um disparo e obter o resultado desejado. Prosseguindo. O que é a absoluta impropriedade do objeto? Vamos lá. O bem juridicamente tutelado é o objeto protegido pela lei. Então, esse bem juridicamente tutelado, ou ele não existe, ou não pode ser lesado. Por exemplo, matar alguém que já está morto. A vida aqui é o objeto, né? É o bem juridicamente tutelado. Então, uma pessoa que está morta não tem vida. Então, esse objeto ele não existia ao tempo da ação. Vamos dar exemplos aqui. O exemplo que eu acabei de falar aqui, tentar matar alguém que já está morto. Imagina que, imagina que uma pessoa
Uma pessoa invade a casa da outra, do seu desafeto lá para matar. Vai com uma faca, por exemplo. Então, entra na sala, vê que o seu desafeto está deitado dormindo, imagina que está dormindo, esfaqueia essa pessoa. Só que essa pessoa tinha morrido momentos antes de um infarto fulminante, por exemplo. Se a pessoa não tem mais vida, o crime se torna impossível, mesmo que ela use uma faca forte e afiada. Não estou falando aqui da ineficácia absoluta do meio. A faca que essa pessoa tem, ela é hábil a produzir lesões mortais. O que não existe é a vida, ou seja, o objeto de desejo de lesão, que é a vida, ela não existe mais. Então ele é absolutamente impróprio. Não existe mais a vida. Esse é o exemplo. Outro exemplo, a doutrina traz bastante: praticar aborto em uma mulher que não está grávida. Ora, se a mulher não está grávida, não tem um feto dentro do seu ventre. Ela imagina que está grávida, toma um medicamento que provoca o aborto, só que ela não está grávida. Então esse crime de aborto ele se torna impossível. Já foi falado ali no outro slide, né? Tentar usar uma arma ou munição inapta. Uma arma descarregada ou com munição que já foi deflagrada ou munição muito velha, que está úmida, a pólvora não vai ter ignição. Tentar envenenar alguém com uma substância inócua. A pessoa vai tentar envenenar outra e acaba utilizando açúcar, por exemplo. O açúcar não vai matar uma pessoa saudável. Pode causar um problema muito sério uma pessoa que tem diabetes, né? Mas aí já é outro caso que não esse. E se esses assuntos aqui, a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto não forem absolutas, forem relativas, né? Bom, se a ineficácia ou a impropriedade forem relativas, existe a hipótese da gente pensar em tentativa punível. Como que isso vai acontecer? Bom, para que a conduta seja considerada um crime impossível, tanto a ineficácia do meio quanto a impropriedade do objeto obrigatoriamente precisam ser absolutas. Tem que ser absoluta, para que a conduta seja considerada um crime impossível. Se for relativa, como eu acabei de falar, podemos vislumbrar uma tentativa punível. Continuando, vamos dar um exemplo. Tício ministra veneno contra Mévio, com a intenção de matá-lo. Olha o dolo aqui. A vítima o consome esse veneno, mas não morre. Ocorre que a quantidade de veneno era pequena, ineficaz para causar o óbito da vítima, ou seja, uma eficácia relativa. Porém, Mévio sofreu um desarranjo gástrico em virtude da ingestão, ou seja, ele passou mal. O veneno era pouco, é o que Tício tinha disponível, ele não queria comprar o veneno aí para não, caso houvesse suspeita contra ele, para que ninguém fosse rastrear os locais onde vende veneno, né? E descobrir a autoria. Então ele tinha uma quantidade pequena, é o que ele tinha e usou. E Mévio tomou esse veneno e não morreu. Passou mal, né? Passou mal. Deu ruim. O que pode acontecer? Vamos pensar. A questão aqui, o que deve acontecer com Tício? Primeira hipótese, homicídio tentado. A gente sabe que o homicídio tentado, a competência dele é do tribunal do júri. A previsão disso está no parágrafo 1º do artigo 74 do Código do Processo Penal e está também lá na Constituição Federal. E o tribunal do júri, ele tem duas fases. A primeira fase é uma espécie de processo de conhecimento. Ela vai se desenrolar e vai terminar. Quando terminar aqui a primeira fase, o juiz pode tomar algumas decisões. Absolvição, né? A absolvição é uma. A outra é a pronúncia, chamada decisão de pronúncia. Também a decisão de impronúncia. Mas o que é essa pronúncia? O que é essa impronúncia? Quando o juiz decide por pronunciar o réu, ele vai jogar para geral. Ele vai mandar
Esse processo é ir lá para os jurados decidirem. A decisão de pronúncia é isso. Ou o juiz também pode decidir por impronunciar o réu, que é justamente o que a gente vai ver agora. Se impronunciar o réu, o que diz o artigo 13 aqui do Código Penal? Na parte geral ainda, né? O resultado de que depende a existência do crime, ou seja, o crime para existir ele precisa dar um resultado, né? Ele precisa de um resultado para existir, somente é imputável a quem lhe deu causa. A quem lhe deu causa. Só quem cometeu, quem praticou o resultado quem praticou o crime que vai dar o resultado a ele. Então considera-se causa, que é isso daqui que nós estamos falando, a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isso aqui é o caput do artigo 13. No inciso 2º ele fala, isso aqui, que é o crime, né, ele vai ser considerado tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, essa hipótese aqui é do homicídio tentado, que vai lá para o artigo 13, inciso 2º. Tício ministrou veneno com a intenção de matar. O resultado não se concretizou por uma circunstância alheia à sua vontade. Ou seja, a pouca quantidade de veneno. Era o que ele tinha ali. Mévio não morreu. Então, a primeira hipótese é de um homicídio tentado. Se isso for a tribunal do júri, ele for impronunciado, digamos que o juiz entenda através de um laudo, né? O laudo do médico legista, porque o laudo de médico legista não é só para cadáver, não estamos falando de um laudo necroscópico, é um laudo em pessoa viva. Ele vai lá para o IML, o médico legista faz um exame e verifica, a quantidade de veneno não era hábil para que Mévio morresse. Se o juiz se convencer disso, ele vai impronunciar Tício. E se impronunciar, o que ele vai fazer? A desclassificação para o crime de lesão corporal. A desclassificação no tribunal do júri vai para algum crime. Nesse caso aqui, esse exemplo que eu bolei aqui, vai ser desclassificado para lesão corporal. E como que isso acontece na prática? Vamos aqui para o artigo 419, dessa vez do Código de Processo Penal, Tribunal do Júri. Nós saímos da lei material e estamos na lei processual. Nós estamos imaginando um processo acontecendo. Então aqui o 419 fala: quando o juiz se convencer em discordância com a acusação, qualquer acusação de homicídio tentado, o juiz se convenceu em discordância com a acusação, né, da existência de crime diverso referido no parágrafo 1º do artigo 74 desse código. Quais são esses crimes? Os crimes dolosos contra a vida, né, consumados e tentados. Então o juiz se convenceu de forma diferente. O que ele vai fazer? Ele vai mandar lá para a vara comum. E o sujeito vai responder pelo artigo 129 do Código Penal, que é o crime de lesão corporal. Aqui, ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Aqui, a ofensa foi contra a saúde. Deu um veneno lá que fez mal para ele. Não foi hábil a tirar a vida, mas foi hábil a provocar lá um mal-estar de menor ou maior importância. Isso é o artigo 129 que vai verificar, o juiz da vara comum que vai verificar isso. Então vamos trazer aqui um acórdão sobre um caso real. Deixa eu só preparar a tela aqui. Esse primeiro acórdão que eu vou trazer fala sobre o crime de falsificação ou contrafação, que são quase sinônimos, tem algumas diferenças conceituais. Então vamos aqui para essa tela. Aqui nós estamos com um acórdão do TJ do Distrito Federal e dos Territórios, terceira turma criminal. Aqui eu omiti o número da apelação, apelante, né, embora o processo seja público, omiti também aqui o número do acórdão. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse acórdão, que fala sobre crime impossível. Processo penal. Apelação criminal defensiva. Uso de RG falso.
crime de falsificação ou contrafação. Aqui, ó, falsificação grosseira, atipicidade da conduta. Continuando. Crime impossível. Dados biográficos constantes do documento falso correspondentes ao prontuário civil do réu. Porém, tinha uma exceção aí, ó, a exceção da data de nascimento. Ou seja, o sujeito ele falsificou o RG e mudou a data de nascimento. Só que essa falsificação é muito mal feita, muito grosseira. Aqui, ó, ausência, é o que nós estávamos falando aqui, ó, ausência de potencialidade lesiva apta a abalar a fé pública. Absolvição, recurso conhecido provido. A falsidade grosseira da carteira de identidade, prosseguindo aqui, apresentada pelo réu, foi constatada de plano pela autoridade policial, ou seja, o policial olhou e na hora ele viu que se tratava de um documento falsificado, grosseiramente. Então, impõe o reconhecimento do crime impossível e a absolvição por atipicidade da conduta, pois a absoluta impropriedade do documento público adulterado não é capaz de ofender a fé pública, que é o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, previsto em lei. Então, esse foi um exemplo de crime impossível numa hipótese de falsificação. Temos mais um acórdão aqui, agora sobre uma tentativa de furto de dinheiro em caixa eletrônico. Vamos mudar aqui. Bom, esse aqui está no site do Jus Brasil, é um acórdão que tem 10 anos. O próprio site aqui já trouxe, omitido aqui o número da apelação, então não vou ter problema. Vamos lá. Tentativa de furto de dinheiro em caixa eletrônico, com a utilização apenas de uma chave de fenda. Crime impossível. Opa, cliquei aqui. Crime impossível. Apelo do Ministério Público Federal negado. Mas por que Ministério Público Federal? Por que isso aqui está no TRF? Porque é um crime federal. A agência bancária aqui é uma agência federal. Vamos ver. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal, uma vez que a sentença baseada em laudo pericial reconheceu a ocorrência de crime impossível. O apelado e outra pessoa tentaram arrombar um caixa eletrônico utilizando-se apenas de uma chave de fenda. Foi atestada pela perícia técnica a impossibilidade de consumação do ilícito pelo meio empregado, restando fartamente caracterizada a impossibilidade do cometimento do crime. Irrelevante na hipótese a especulação de que com uma chave de fenda seria possível o roubo do maquinário interno, ou mesmo a instalação de materiais úteis ao cometimento de outros crimes, dando a hipótese aqui da instalação do chupa-cabra, porque a denúncia não cogitou senão o propósito da subtração do dinheiro. Então, a apelação improvida nos termos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República. Muito bem, voltando aqui, falando agora sobre as teorias. Quais são as principais teorias? Temos a teoria subjetiva. Subjetiva diz respeito ao sujeito, né? Ao que ele deseja. Então, essa teoria subjetiva, ela considera a intenção do agente. Mesmo que o resultado não tenha ocorrido, merece a punição do crime consumado. Essa teoria aqui ela é até injusta, né? Porque se a pessoa não conseguiu, a gente precisa ter a modificação do mundo exterior. Porque se fosse punir pela intenção, o pensamento seria punível. Isso aí não é admitido. A teoria sintomática considera o agente como um risco para a sociedade, ou seja, um sintoma, né? Há um sintoma na conduta ali. Então, mesmo que o resultado não tenha ocorrido, merece medida de segurança, que é uma punição mais branda, que também não é admitida nesse caso. Teoria objetiva, está esquentando. Considera a inidoneidade do objeto material ou meio de execução, e ela se divide em duas. Ela se divide na teoria pura, que diz: haverá crime impossível, seja a idoneidade absoluta ou relativa. Pela teoria objetiva pura, se a inidoneidade for
pura ou absoluta ou relativa, vai existir o crime impossível, que não é a teoria adotada. A adotada é essa aqui. É a objetiva temperada ou intermediária. Somente haverá crime impossível se a ineficácia do meio empregado e impropriedade do objeto forem absolutas. Essa é a teoria adotada no Brasil, conforme nós vimos nos slides acima. E para encerrar, vou trazer aqui uma súmula do STJ, a súmula 567, que diz o seguinte: sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, vamos entender aí câmera, cerca elétrica, né? Ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. O que isso significa? Imagina que o sujeito entra num estabelecimento comercial para a prática de furto. Leva alguma coisa de lá e a defesa do réu fala: não, aqui foi um crime impossível porque existe câmera de vigilância, existe cerca elétrica, tem a presença ali de vigilantes. E isso torna o crime impossível. Não, né? Se está simulado é porque já cansou de acontecer. E a presença, e o que essa súmula está falando, é que a presença, a existência de sistema de monitoramento eletrônico, a existência de vigilância por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Está simulado. E por fim, já para encerrar, a súmula 145 da STF. Ela fala aqui, ó, não há crime, já fala de cara, não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. O que significa isso? Imagina que a polícia prepara o flagrante, então fica lá, vamos imaginar. O crime de tráfico ele tem algumas peculiaridades. Vamos falando sobre o tráfico. Um policial lá, ele coloca um traje civil, um policial militar coloca um traje civil, vai comprar droga do traficante lá. O traficante pega a droga e entrega. E nesse momento ele é preso. Tem a corrente majoritária fala que se aplica a hipótese do crime impossível porque o flagrante foi preparado e a polícia já sabia, né, que o crime não ia se consumar. Só que tá a coisa, né? O crime de tráfico ele não se configura só pela venda. Ele se configura também por ter a droga em depósito para fins de venda. Então, ele é um crime permanente. O crime já estava em flagrante antes disso acontecer, mas são correntes aí, né? São correntes, não vamos entrar no mérito. Mas, de qualquer forma, havendo preparação de flagrante pela polícia, o que torna o crime impossível de ser consumado, porque a pessoa vai ser presa, é uma hipótese que autoriza o benefício do crime impossível. Então, esse foi o vídeo de hoje. Passei ele bem rápido para não ficar muito extenso, porque o assunto é extenso, né? Tem bastante coisa. Eu tratei só dos aspectos principais. E comenta aí se você conhecia, se você sabia que é possível existir crime impossível. Se você gostou, compartilha. Se você é estudante de direito, compartilha esse conteúdo aí nos seus grupos de estudo, se você estiver pesquisando sobre isso. E a gente se vê num próximo vídeo. Obrigado pela audiência. Até a próxima.